Olá, empresário e empresária, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Pode Recuperar, o podcast que leva dinheiro para sua empresa. Eu sou Ronan Garcia. Eu sou Thiago Salvano. Sou Adriano Rodrigues. O quarto episódio aqui do nosso podcast vai falar sobre algo que impactou o mundo tributário, a chamada tese do século. Essa tese movimentou e muito, né, Thiago, né, Adriano? Movimentou assim, o noticiário, principalmente o ano passado, né? Exato. 2021, essa tese dominou os noticiários especializados em tributário, né? E aí vocês vão entender por que aconteceu isso, por que é chamada tese do século, né? A gente vai começar sobre esse tema. Agora, o que é mais importante, para que você já saiba logo no começo desse episódio, é que se você vende produto, se você paga ICMS e paga PIS/COFINS, tem dinheiro na sua mesa. Então fica até o final desse podcast que você vai saber aonde que está esse dinheiro e qual é a razão de que você pode ter muito dinheiro na sua mesa. Porque ainda tem muita empresa que ainda não foi buscar esse dinheiro por falta de conhecimento, por falta de clareza. E nós estamos aqui para te ajudar, principalmente você, pequeno e médio empresário, que ainda não conhece desse mundo da recuperação tributária. E esse é o nosso propósito, popularizar, democratizar essa informação que vale ouro, é uma informação muito valiosa para vocês. Então, eu vou começar aqui perguntando para o Adriano. Adriano, o que é essa tese do século? Como é que ela nasceu? Qual foi a discussão? Dá um briefing histórico aí para o pessoal que está nos ouvindo, para que o pessoal possa entender de forma didática, de forma clara, simples, já que o nosso propósito aqui é popularizar, democratizar essas informações valiosas. O empresário, ele tem uma noção do que significa isso. Todas as vezes que a gente discutia esse assunto, o empresário falava assim, uai, mas eu estou pagando imposto sobre imposto? Aí, sim, você está pagando imposto sobre imposto. O que acontece? Quando você vai pagar o teu PIS/COFINS, você tributava a tua receita, o teu faturamento. Só que dentro daquele teu faturamento ali tinha uma parcela que é de ICMS. Então, você pagava o ICMS e o PIS/COFINS você pagava sobre o ICMS também. Dá um exemplo com números, Adriano. Vamos lá. Você fez uma venda de 100 mil reais. Desses 100 mil reais, o teu faturamento, a tua receita bruta ali, 18%, que é 18 mil reais, é ICMS. Você está no lucro real, você ia pagar 9,25 sobre 100 mil reais. Então, você estava pagando PIS/COFINS sobre os 18 mil que está ali dentro, que é ICMS. Não faz sentido. Então vamos lá, 100 mil reais uma venda, vamos devagar, você está muito agoniada. Então vamos lá. Está acelerado, peraí, o pessoal tem que entender. Então ele fez uma venda de 100 mil reais. Quando ele emite a nota fiscal dele para o cliente dele, né, para o consumidor, isso, ele destaca naquela nota 18% de ICMS. 18%. ICMS, tributo do Estado, PIS/COFINS, tributos federais. Então. Aí, o que você está me dizendo, Adriano, é que ao invés do contribuinte, do empresário, você empresário, pagar 9,25%, se você tiver no lucro real, sobre 100 mil reais, deveria pagar sobre 100 mil menos 18? Exatamente. Ele tinha que pagar sobre, daria o quê? 82 mil reais. Somente sobre 82 reais. Então, aí ele estaria pagando só sobre a receita, só sobre o faturamento, não sobre o imposto que é do Estado. A receita de 18 mil reais não é dele. É tributo, né? Ele vai ter que recuperar o Estado. Que não é receita dele. Isso, não é receita então dele. Vamos transferir isso em números. Qual seria a economia do empresário? Seria 18 mil vezes 9,25%. Arredondando, vezes 10%. Vezes 10%. Daria R$ 1.800 nessa fatura de 100 mil reais. Esse exemplo. Um apontamento é que esse 9,25 aí só cabe para as empresas do lucro real. Isso. Para do lucro presumido também há essa possibilidade aí de crédito. Seria 3,65%. Agora vamos lá. Todas as empresas que recolhem ICMS e recolhem PIS/COFINS está nessa situação aqui. Está nessa situação. O contexto histórico. Essa discussão ela nasceu tem mais de 20 anos, até chegar no STF e o STF de fato dizer assim, ICMS é receita de Estado mesmo, não é receita de empresa. Eu não posso pagar PIS/COFINS sobre ICMS, porque eu não vou ficar com esse dinheiro no meu caixa. Eu vou ter que passar esse dinheiro, ele só transita dentro da minha contabilidade, mas eu vou ter que pagar esse dinheiro, recolher esse dinheiro. Quem é o dono dele? Quem é o dono dele? O Estado. Então não faz sentido eu pagar imposto sobre imposto. O que ocorre?
tem muitas empresas ainda que estão pagando. Tem muitas empresas, a questão do conhecimento que a gente sempre fala aqui na Otimiza, tem muitas empresas ainda que estão pagando PIS/COFINS sobre ICMS. Não faz o menor sentido, porque é uma questão que já está pacificada. Por que a tese do século? A estimativa é que é uma economia de cerca de 258 a 300 bilhões para o contribuinte. Aí a gente já ouviu muita gente falando assim, inclusive, Thiago, você sabe disso. Vai quebrar o país. Presta atenção. De 2020 para 2021, o país aumentou cerca de 300 bilhões em arrecadação. Você tá entendendo? Cara, o país não quebra. Enquanto o empresário está com dó do governo, de que vai quebrar o governo está aumentando a arrecadação, né? Entendeu? Os caras já recuperaram. Já Aquele dinheiro que é seu, que você não foi atrás, o governo já recuperou ele só em arrecadação do ano de 2020 para 2021. Você entendeu? Então, o dinheiro é ter dó do governo que não vai quebrar o governo. Pelo contrário, a gente já falou sobre isso. Quando a gente recupera o dinheiro do empresário, a gente está devolvendo dinheiro para a economia e essa devolução faz a roda da economia girar, o que gera mais emprego, mais renda e mais impostos. Quando a gente começou a trabalhar com recuperação tributária, teve alguns empresários que falavam assim, isso vai quebrar. Os outros, mais de vanguarda, falavam assim, não, antes dele devolver, o governo vai recuperar esse dinheiro. O que aconteceu? Ele já recuperou. Houve um crescimento de 17% na arrecadação federal de um ano para o outro. Então você imagina, né? O dinheiro tá lá. O governo já tá com os dois dinheiros, né? Tá o que ele recuperou e tá indo o seu dinheiro que você não foi buscar. Imagina, você tá ainda recolhendo PIS/COFINS sobre ICMS. Faz o menor sentido. Nesse caso, Thiago, a gente sempre fala aqui que normalmente a gente pode buscar os últimos 5 anos, né? Exato. Nesse caso, Thiago, dessa tese do século, o Supremo modulou um prazo diferente, né? Exatamente. Explica para nós aí como é que ficou essa questão dos prazos. Importante dizer que já faz 5 anos, né? Exatamente. Então, já estamos em 2022, né? Ele fez a conclusão desse julgamento aí em março de 2017, precisamente em 15 de março de 2017. Então, ele modulou ao julgar em definitivo essa questão, ele falou assim, a grosso modo, contribuinte, vocês podem, a partir de agora, deixar de pagar ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, ou sobre o PIS e COFINS, como o Adriano estava mencionando. Então, muitos empresários que têm esse direito, principalmente aqueles que estão no lucro real, no regime de tributação do lucro real ou lucro presumido, supermercado, posto de combustível, enfim, vários ramos de atividade, principalmente indústria, comércio, distribuidora, que geralmente essas empresas são do lucro real, já podem deixar de pagar ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Isso dá essa economia que vocês estavam falando aqui agora, que é uma economia surreal. Significativa. Até foi por isso que o Adriano mencionou. A perca, digamos assim, entre aspas, a perca do erário em relação a isso chega a casa de 250 bilhões de reais se todos os empresários resolvessem simultaneamente buscar de uma única vez. Como isso é uma questão gradativa, até por conta dessa mistificação que tem no âmbito da recuperação tributária, muitos ficam com medo, outros receio, etc., preferem... Enfim, e aí o governo está ganhando com isso, porque o empresário, por esses receios, por essas objeções, enfim, acaba... com receio de utilizar aquilo que é dele. Então, nós estamos aqui agora, né, Adriano, mostrando que há essa possibilidade de forma administrativa de ser utilizada. Eu lembrei de uma coisa, Thiago, você falando aí, interessante. O grande já foi buscar. Exato. Você está falando Sim. aí, quando você falou assim, acima de 250 bilhões, né, entre 250 e 300 bilhões, Sim. o grande foi buscar. O velho da van, muito conhecido, ele falou que foi buscar os 400 milhões dele. A Lojas Renner é mais de 1 bilhão. Mais de 1,2, 1,3 bilhão. Interessante, sabe o que é? Que agora na pandemia, quando saiu o resultado da Lojas Americana, ela ia operar em prejuízo. Por que ela teve lucro? Porque ela foi buscar o dela também. Só que a gente está falando de cifras milionárias e bilionárias. Exato. Quem é que não está indo buscar? O pequeno. Por quê? Porque esse conhecimento
ele não chega lá no pequeno. Por isso que a gente tem muita filosofia aqui na Otimiza, e você que está nos ouvindo, nos assistindo, aqui na Otimiza a gente tem muito essa filosofia de compartilhar o conhecimento. Esse dinheiro é seu, ele está lá. O físico não vai bater na tua porta e dizer assim, olha, teve uma tese em que nós somos perdedores, que nós temos a obrigação de devolver para vocês 250, 300 bilhões, eu tô te mandando um cheque nominal para tua empresa, porque eu reconheço que houve uma tributação ilegal. O físico não vai fazer isso. O físico não vai fazer. Mas aí é você que tem que buscar o seu dinheiro. O dinheiro é seu. Ou você põe esse dinheiro na sua mesa, ou você deixa onde ele está. Na sua mesa, eu sei o que... A gente tem uma noção, como você é empresário, e é a empresa, Ronan, que segura esse país. Você sabe disso, né? Quem segura, quem alavanca, quem mantém esse país rodando, mantém esse país pujante, mantém esse país produzindo, são vocês, são os empreendedores, são as empresas, é vocês que mantêm a questão de emprego, você entendeu? Faz com que o dinheiro circula mesmo na sociedade, é um empresário. Então, assim, o dinheiro é seu. Você quer ir buscar? Ele está lá te aguardando. Agora, vou lembrar o que o Thiago disse. E reafirmou aqui, você pode buscar praticamente os últimos 5 anos, né? Porque você, 5 anos faz agora em março, então você pode buscar praticamente 5 anos. Só que assim, esse dinheiro vai prescrevendo, ele vai vencendo. Se você deixar para ir buscar em maio de 2022, você já perdeu março e abril de 2017. Exato. Então, quanto mais rápido você for buscar esse dinheiro, mais você preenche esse valor, esse hiato aí de 5 anos completos. Se você deixar passar de março desse ano, você já começa a perder, porque é a partir de março de 2017. E ainda tem um ponto importante dentro desse contexto que vocês estavam falando aí. O empresário fala que vai quebrar o país o valor desse, etc e tal. Pois vocês acreditam que em razão dessa economia que a empresa tem, ainda incide imposto de renda e contribuição social? O empresário, ao achar e buscar aquilo que é seu, vamos supor, na casa ali de 80 mil reais, um exemplo, ou vou arredondar para ficar mais fácil o cálculo, 100 mil, ele tem que pagar 34 mil, já fica lá. Já fica só em relação a IR. E se eu falar os reflexos do próprio PIS e COFINS em cima disso também, novamente, e do próprio ICMS, e do ISS, enfim, não tem razão essa preocupação do empresário, mas a gente entende porque o empresário é leigo, né? Exato. E nós estamos aqui exatamente para elevar esse nível de entendimento, de consciência do empresário, para que ele possa entender, se encorajar, se empoderar e ter a iniciativa de buscar o que é dele. Então, quando a gente diz assim, não se preocupe, o governo não vai quebrar. Ele já arrecadou, inclusive, mais dinheiro do que essa tese inteira poderia gerar para os contribuintes, sendo que tem uma enormidade de empresários que talvez você está aqui nos ouvindo, nos assistindo, que não foi buscar o que é seu. E acho que alguma coisa que foi falado aqui pelo Thiago, que é bastante importante que você entenda, é que essa discussão ela nasceu no judiciário, ela passou anos e anos tramitando lá, mas ela já foi resolvida, inclusive a própria Receita, né, Thiago, já se pronunciou, reconhecendo esse direito dos empresários e das empresas. Então, assim, quem se encaixa nessa situação? É importante demais a gente delimitar isso para que o empresário que está nos assistindo possa se ver nessa situação. Então, se você está no lucro real ou no lucro presumido, se você é contribuinte do ICMS e do PIS/COFINS, você se encaixa nessa possibilidade. Infelizmente, essa tese não se aplica aos empresários que estão no Simples Nacional por uma questão de lei, uma questão legal. Tá? Não é porque a gente quer, não. É porque isso é o direito que foi assegurado para as empresas que estão no regime do lucro real e presumido. E se nós estamos falando de ICMS e PIS/COFINS, você tem que ser contribuinte desses dois tributos. Moral da história, se você é um prestador de serviço, você não recolhe o ICMS. Isso é inerente de quem comercializa produtos. Então você deve estar recolhendo ISS. Aí é uma outra história. Este caso se aplica a você do lucro real presumido. Qualquer segmento, seja comércio, seja indústria, se você é contribuinte do ICMS e é contribuinte do PIS/COFINS, você tem esse direito para ir buscar. E pode buscar de março de 2017 até os dias de hoje. Um interessante, Thiago e Adriano, é que
O empresário pode estar nos ouvindo aqui, mas será que a minha contabilidade já está usando esse benefício, já que a Receita Federal já se pronunciou a respeito? É muito provável que sim, mas vai ter muitas situações em que não está. Só que o nosso trabalho é buscar os últimos 5 anos. Exato. Então, como essa tese ela foi definida em maio do ano passado, em maio de 2020, pode ser que a sua contabilidade esteja aproveitando de maio de 2020 para frente, o que é natural, porque ela faz as apurações mensais dos impostos e ela se sentiu confortável após o julgamento do Supremo. Beleza, a sua contabilidade, se ela fez isso, ela já é de vanguarda, porque a maioria não faz aguardando a Receita se manifestar. E a Receita demorou alguns meses ainda para se pronunciar. De toda forma, você pode buscar de 2017 até hoje. Qual que é o trabalho nosso da Otimiza? É exatamente fazer esse levantamento para você, gratuitamente. A gente vai dizer quanto você tem para recuperar e como você faz para colocar esse dinheiro no seu caixa. Então, se você quer esse diagnóstico gratuito para você, é só colocar o seu celular aqui, a câmera do seu celular nesse QR Code, você vai ter esse diagnóstico gratuito para você saber se você tem esse direito para recuperar ou não. Então, e é tudo gratuito. Se você já recupera tudo, a gente vai identificar e você não paga nenhum centavo por esse diagnóstico. Então, fica ligado que você, muito provavelmente, se encaixa nessa situação, você tem dinheiro na sua mesa para recuperar. O que muda hoje, né, para o empresário? Como que ele pode, Adriano e Thiago, operacionalizar isso? E aqui a gente vai falar até mesmo para os nossos amigos e colegas contadores que estão nos ouvindo, que de repente ainda não usam essa ferramenta de geração de valor. Porque aqui nós estamos falando de redução de PIS/COFINS, né? Exato, e é um tributo que você, empresário, paga uma DARF todo dia 25. Todo dia 25 do mês você paga uma DARF de PIS/COFINS. Então, Adriano, como é que a contabilidade pode implantar isso? Aí você pode pensar assim, mas o pessoal da Otimiza está ensinando a gente a fazer e eles vão perder com isso. Não, a gente está aqui gerando valor. Nós estamos aqui educando, auxiliando, por isso que a gente não cansa de falar, nosso trabalho em relação à contabilidade das empresas é complementar, nós somos parceiros da contabilidade. Nós estamos aqui para ajudar você, empresário, seja por meio da sua contabilidade, seja por meio do nosso trabalho, seja por meio de uma parceria. Nós estamos aqui democratizando, né? O acesso a uma informação valiosa, Thiago, valiosíssima. Quando eu falo valiosa, porque de fato vale milhões. Nosso objetivo, enquanto buscar a justiça fiscal, levar a justiça fiscal para os empreendedores do Brasil, vai muito ao encontro disso aí que você está mencionando. A parte de democratização, que é o que a gente está fazendo enquanto podcast, enquanto levar mais e mais informação daquilo que a gente está fazendo, faz com que eleve a consciência do empreendedor e esse empreendedor possa se colocar em conformidade com a lei, em conformidade com aquilo que é probo, com aquilo que é correto, honesto, e todo mundo sai ganhando, como já foi dito aqui, o Estado, o município, a União, o empreendedor, os colaboradores, a justiça fiscal, a justiça social por reflexo, enfim, é uma cadeia, né? Exatamente, um círculo virtuoso. Adriano, fala de que maneira, às vezes os contadores ficam um pouco na dúvida, etc., de que maneira eles já podem aplicar essa ferramenta na empresa que eles assessoram, sem prejuízo, lógico, da gente fazer um trabalho retroativo de buscar os valores pagos. Mas aqui essa informação que você vai dar já pode ser aplicada imediatamente e já pode gerar uma redução de carga tributária para as empresas. Interessante, eu vou aproveitar essa deixa aí para... Eu não vou falar para contador que já faz. Falar para contador que não faz. A gente já foi abordado por algumas contabilidades nos indagando e nos perguntando assim, mas eu preciso entrar com processo judicial? Mas eu dependo de um advogado? Eu dependo de uma decisão judicial? Aí eu disse, não, você não está entendendo. Você já pode fazer a exclusão de imediato. É um direito da sua empresa. Então, o que é que você vai... De forma bem simples. Assim quando você está apurando o teu PIS/COFINS, você já faz aquelas exclusões permitidas em lei, então agora você pode fazer a exclusão de que valor? O valor da parcela do ICMS. Mas vamos lá, tem um detalhe.
A parcela do ICMS que você vai excluir é aquela parcela do ICMS destacado. Aquela parcela do ICMS destacado. Vamos para números. Você, no final do mês que você está apurando lá o teu faturamento, você teve um faturamento, tua receita bruta de 1 milhão. E suponha que você comércio, né? De 1 milhão. Desse 1 milhão, você destacou 18% de ICMS. Eu estou falando para os estados que praticam 18%, porque tem estado que pratica 17%. Então, você faz o ajuste assim. Você destacou 18% do ICMS, então quando você for alimentar e preencher a tua receita tributada de PIS/COFINS, ela vai ser reduzida em 18%. Então, nesse caso aí, daria 820 mil reais, que você tirava 180 mil reais de ICMS, de 1 milhão de ICMS destacado. Em vez de você tributar 1 milhão de reais, você, pela exclusão que é permitida, você vai tributar a partir de agora. Não sei quando é que você está nos ouvindo, a partir de agora, você pode começar a, de imediato, já fazer uma redução da sua base de cálculo. Você já vai ter uma economia significativa. Só que eu posso fazer isso levantando todos os meus meses até março de 2017. Você vai gerar um crédito. Você faz um levantamento, ensinando mesmo. Essa é a nossa missão, é levar conhecimento. Você vai fazer um levantamento, vai planilhar, vai fazer uma exclusão, vai gerar um crédito. Você vai comunicar a Receita que tem esse crédito e vai se aproveitar desse crédito nas tuas guias futuras. Compensação, o dinheiro é seu, já está lá. Então, assim, de imediato, você que é contador, que está nos ouvindo, que vai fazer apuração, esse mês você vai fazer a apuração do teu mês passado, né? E para você recolher dia 25, o teu PIS/COFINS, você já pode fazer ela com a exclusão dessa parcela do ICMS destacado na tua própria apuração. Então, assim, de cara, essa tua empresa que você toma conta, essa empresa que você faz a contabilidade dela, já vai ter uma economia significativa. Cara. E sobre o ressarcimento também, né, Adriano? Pode ser feito assim, né? Não só na via da compensação. Como foi dito, tem duas vias de buscar esse dinheiro de volta. Seria a compensação, que o Adriano explicou, e a via do ressarcimento também, que é um pouco mais demorada. Mas, para aqueles que estão com caixa tranquilo, pode ser uma das opções também. Né? Exato. E às vezes tem contribuinte que tem saldo credor de PIS/COFINS, né? Então ele não tem como compensar porque ele não tem saldo devedor. Isso. Então ele tem mais crédito do que débito. Então seria um ponto a mais de crédito que ele teria, mas aí é possível fazer. Vai demorar um pouquinho, como o Thiago falou, mas é aquela TED que a gente mostrou no episódio anterior que vai cair o dinheiro na conta do empresário, né? E interessante falar ainda para os nossos amigos contadores que isso que o Adriano falou é a exclusão imediata que você pode fazer. Mas se você não tem tempo, você não tem ferramenta, você não tem software, você às vezes está com a sua equipe atolada de trabalho e quer fazer o retroativo de 2017 para cá e você não tem como fazer isso internamente, a gente está aqui para fazer esse trabalho em parceria com você, contador, para que você possa ter a melhor expertise do Brasil, que é a nossa, nessa recuperação do ICMS no PIS/COFINS. Então a gente está aqui exatamente para andar de mãos dadas com vocês e o final dessa história é ajudar o empresariado brasileiro, é ajudar o empreendedorismo brasileiro. Inclusive a gente faz tudo. A gente faz o levantamento, a gente faz a atualização monetária e a gente faz as compensações das as retificações. A gente faz tudo. Então, assim, não vai ficar nada, nenhum resquício para sua contabilidade. Não vai gerar retrabalho para a contabilidade, né? Então, isso é um trabalho a quatro mãos que a gente sempre vem batendo aqui de complementariedade, né? Então, você que tem aí, está nos ouvindo ou nos assistindo e tem cliente que ainda não fez esse trabalho, você começa a fazer a partir de hoje, porque isso faz parte da apuração normal do tributo que você já faz, mas de 2017, março de 2017 para cá, se você ainda não fez, a gente está aqui para te auxiliar nesse trabalho e ainda a gente caminha de mãos dadas, levando esse benefício para o empresário. Caso ele não queira fazer conosco, esse empresário que esteja nos assistindo, mas o importante aqui da mensagem é demonstrar que existe essa possibilidade, ela é legal, essa possibilidade é uma possibilidade legal, real, normatizada pela própria Receita Federal, e ele pode estar buscando isso no mercado.
a outras empresas, da confiança dele, enfim. Nossa missão aqui é, de fato, por estar democratizando, levar a informação que isso é possível. E, óbvio, você que está nos assistindo, se quiser dar para nós essa oportunidade... Esse voto de confiança, a gente está aqui no mercado com muita referência, né, Thiago? Exato. Muito resultado. Sim, claro. Isso aí a gente já faz, como a gente diz lá no Norte, com os pés nas costas, né, Adriano? Exato. Eu queria trazer um outro tema que é algo assim bastante interessante, porque a gente está falando de ICMS, exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. E é muito comum a gente se deparar principalmente com indústria, com atacadistas e com distribuidores que têm benefícios fiscais nos estados. Termos de acordo, né, de regime especial, chamados TARI, redução de base, redução de alíquota, enfim, tem diversos benefícios, isso vai variar de estado para estado, e aí o empresário fica com medo, fala assim, não vou mexer com isso porque eu vou perder meus incentivos. Se eu perder esse incentivo, eu estou fora do jogo porque eu vou pagar muito ICMS. Então eu queria trazer esse tema aqui, porque às vezes quem está nos assistindo tem o seu benefício fiscal e está com medo de falar assim, não vou mexer com o Estado não, porque senão eu vou perder meu incentivo e eu estou ferrado. Se fala ICMS, aí faz uma mesclagem. Faz uma associação, como se a gente tivesse enfrentando o Estado. Na verdade, eu quero só iniciar esse debate e passo já para vocês. Aqui, empresário, nós estamos falando de PIS/COFINS. Então, primeira história. Aqui a gente não está falando que você tem a oportunidade de diminuir o seu ICMS. Não. O ICMS aqui é só o que será excluído da base do PIS/COFINS. Esse trabalho visa reduzir o PIS e a COFINS, que são tributos federais. Então, em momento nenhum, esse trabalho vai impactar, essa recuperação vai impactar na sua relação com o Estado e, consequentemente, não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para você no benefício fiscal que você tem do Estado. Alguma adendo aí nesse ponto, pessoal? Ronan, nesse caso, o ICMS dele continua igual. Apuração, débito, crédito, recolhimento. Igual, não muda nada. Em relação ao Estado, não há um afeto. Porque nós estamos falando de PIS/COFINS, estamos falando de tributação federal. Há uma redução do PIS/COFINS. O que eu vou excluir desse PIS/COFINS? Eu vou excluir o valor do ICMS. É isso. Então, o que vai me reduzir, a economia minha, vai ser no tributo federal, PIS/COFINS. Entendeu? Em relação ao ICMS, ele vai fazer a apuração dele normal e recolher. Aí vai depender se ele tem termo de acordo, se ele tem subvenções, mas em relação ao Estado, nada. Inclusive, o Estado não vai ficar sabendo do reflexo, porque o recolhimento a menor autorizado agora é em relação a PIS e a COFINS. Exatamente. Thiago, algum adendo? Não, é isso mesmo. Em relação ao que foi dito, nós só vamos estar mexendo com o Estado. O Estado enquanto União. Né? Estado enquanto... Eu sei que é um pouco confuso essa questão. Receita Federal, né, Thiago? Receita Federal. Exato. É porque assim... Tributo Federal. Exato. Porque o telespectador, a maioria dos empreendedores, eles ficam com essa dúvida. Eu vou mexer com o Estado e eu tenho medo disso e tal, não sei o quê, mas não precisa ter medo em razão de tudo que já explicamos aqui nos demais episódios. É uma questão de justiça, a questão de que a legislação, ela, por modificar, você não consegue estar acompanhando. O seu contador não consegue acompanhar isso aí em razão de que ele sozinho não precisa de ter uma equipe multidisciplinar e aí acaba que você paga mais. E a gente faz esse trabalho de tentar colocar em conformidade aquilo que é um desafio gigantesco. Você imagina, a gente começa um trabalho hoje, daqui 15 dias, vamos supor, nós entregamos um relatório. Só que com 15 dias, quando entregamos o relatório, se fizer novas revisões dali para frente, já pode surgir novas oportunidades também, dado a essa celeridade dinâmica. Então é isso. É só fazer um adendo, Ronan, e você que é contador, empresário, que tem mesmo essa confusão. Eu sei disso porque diante de tantas empresas que a gente já atendeu, o empresário às vezes faz, porque ele não compreende muito bem de cara, porque eu estou falando muito em ICMS. O Estado está ali pertinho dele, né? O Estado é o vizinho dele. E ele pensa assim, esses caras vão me auditar, esses caras vão vir aqui. Mas o teu ICMS você vai continuar recolhendo. Normal. Aí vai depender das especificidades que você tem no teu estado. Se você tem uma redução de base no teu ICMS,
Continua recolhendo com a tua redução de base. Se você tem um termo de acordo, subvenções de investimento, você vai continuar com esse teu crédito presumido, crédito outorgado, recolhendo normal, não há reflexo. Nem a apuração muda, nem data de recolhimento muda, nada. A única mudança que tem nesse caso é a redução do teu PIS/COFINS. Entendeu? Nós estamos falando de tributação federal. E não se preocupe, o Estado, só da virada de 2020 para 2021, o Estado já arrecadou mais do que se, fazendo igual o Thiago falou, mais do que se todas as empresas brasileiras fossem buscar o direito dela. Então a conta do Estado já fechou. A conta já fechou. Porque nem todo empresário foi buscar. Exato. Nem todo empresário foi buscar. Aqui, né, exatamente. Falando e explicando e trazendo à luz esse tema eu vou ser repetitivo, porque há necessidade. Você costuma dizer que o óbvio só é óbvio se for dito. O óbvio tem que ser dito. Então, assim, você que é contador e você que é empresário que está nos assistindo, você não precisa de ação judicial. Essa questão já está normatizada. A Receita Federal já publicou a regulamentação. Já está regulamentado como você faz a exclusão e como é que você aproveita. Então, assim, mas o que a gente sempre diz, você só tem 5 anos, você só pode retroagir nos últimos 5 anos. Nesse caso, só até em 2017. A Receita está esperando que você não vá atrás, porque muitos não vão. Muitos não vão. Ela não vai bater na tua porta para te devolver uma coisa. O dinheiro é seu. O dinheiro não é dela. Você entendeu? O dinheiro é seu. O interessado... Quem quer vai atrás. O interessado é você. Um tema para a gente já ir encaminhando para o final desse episódio, que eu acho que ainda está dentro dessa questão dos contribuintes, né, dos empresários que têm algum incentivo fiscal, que é uma dúvida também, Adriano, que às vezes pode pairar, e Thiago, sobre a cabeça de alguns colegas contadores que estão sem saber como fazer essa exclusão, é o seguinte: é muito comum o empresário que tem esse incentivo fiscal, lá na hora de apurar o imposto, o ICMS, ele vai colocar, ele vai apurar débito, crédito, etc. No final, ele aplica o seu benefício. Então, eu vou citar um exemplo. Ao invés dele pagar 18%, ele paga 2%. Isso é um exemplo apenas. Então, você vai olhar o seu incentivo e vai saber quanto de fato você paga no final das contas. Aí, o contador, às vezes, que não está acostumado a fazer essas exclusões, fica na dúvida. Quanto que eu devo excluir? É os 2% que eu recolhi ou é os 18% que está destacado, que eu destaquei na nota? Então, acho que é importante trazer essa contribuição também, porque isso a gente está ajudando aqueles contadores que ainda não fazem esse trabalho e, como já falamos aqui exaustivamente, o nosso intuito é colaborar, contribuir com a troca de experiência e de informação. Boa. Eu vou falar um pouquinho, de forma bem resumida, bem sintética, o resumo de toda essa novela. Houve essa discussão a título de STF, até quando o STF disse que eu deveria excluir da minha base o ICMS destacado, aquele efetivamente destacado. Então, independente se você tem créditos presumidos de ICMS no teu estado, créditos outorgados, subvenções de investimento ou subvenções de ICMS, cada estado dá uma nomenclatura, independente disso, se você olhar na tua nota de saída, você destaca o 18 ou 17, no caso quem é 17. Você destaca esse valor. Se você observar na tua apuração de PIS/COFINS, qual é que vai compor o teu faturamento? Exatamente esse montante do destacado. Então, assim, é ele que você deve excluir, porque é ele que está somando a tua receita bruta. Não importa o recolhido. Não importa o recolhido. Essa discussão já foi superada. Não faz sentido. Claro. Porque imagina assim, eu podendo fazer uma redução de 18% e eu só recolho 2%, imagine, se eu fosse excluir só os 2%, olha o prejuízo. Estaria perdendo 16%. É o prejuízo que eu estava me causando. Exato. Aí é você. Aí, né, porque o direito já é seu. Você pode excluir o ICMS destacado, não há dúvida. Simples assim, você tem uma receita bruta ou um faturamento, você vai lá e exclui qualquer ICMS que está lá dentro daquele faturamento, dentro daquela receita bruta. Seria isso, Ronan. Maravilhoso, a gente vai se encaminhando aqui para o final de mais um episódio do Pode Recuperar, o podcast que gera dinheiro para sua empresa. Então, se você quer nos seguir nas redes sociais, aqui nesse vídeo você encontra aí o Instagram da Otimiza, os nossos Instagrams pessoais. Lá você vai encontrar muita informação, muito conteúdo de qualidade e de extremo valor
para sua empresa. Nós estamos aqui para ajudar você, pequeno e médio empresário, a recuperar o dinheiro que é seu e que é fruto do pagamento indevido de tributos que você muitas vezes nem sabe que tem, fruto da complexidade do sistema tributário brasileiro. Se você ainda não fez um trabalho de recuperação tributária, coloca o seu celular, a câmera nesse QR Code aqui, alguém vai te atender ou você cai na nossa página e faz um diagnóstico gratuito de oportunidades para saber se você está pagando algum valor a mais. E é muito provável que esteja, porque 95% das empresas, segundo o IBGE, paga algum valor além daquilo que deveria. Não é milagre, não é curanderia, não é macumba, não é nada. É só especialidade. É só a gente saber onde que está o seu dinheiro e nós sabemos, vamos buscar. É direito seu e é dinheiro seu. Ninguém vai fazer isso por você. A iniciativa tem que ser sua. Vem pro Mundo Otimiza. Até o próximo episódio, hein?